saudações aos nossos espectadores do programa ESD na TV. Nós estamos iniciando hoje uma nova temporada. Nós vamos aqui ter o primeiro programa dessa temporada, mas a temporada toda tem um tema, tem um assunto principal, central, que é rumo à regeneração. Há muitas moradas na casa de meu pai. Naturalmente, o nosso trabalho vai estar todo apoiado na obra de Allan Kardec para os nossos debates, as nossas conversas aqui durante os programas que compõem a temporada. Jesus afirmou, está registrado por João, no capítulo 14, versículos 1 e 2, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois que vou para preparar-vos o lugar. Jesus anunciou essa realidade, não é, dos diversos mundos. E nós perguntamos, hoje nós vamos contar aqui com a participação de 3 debatedores, Rafael Alvarenga, e todos eles fazem parte da nossa equipe de facilitadores do ESD na Federação Espírita Brasileira. Samuel também Magalhães colabora com a gente no ESD, mas também no Departamento de Assistência e Promoção Social. E temos o Max, que tem múltiplas atividades, mas também é monitor do ESD, não é? Max Lânio. E então nós vamos fazer a nossa primeira pergunta hoje para o Rafael. Qual é a origem dessa ideia de que existem outros mundos habitados, Rafael? Perceba, né? Existirem outros mundos a serem habitados e que já são habitados faz parte das leis de Deus. Como tal, está guardado, gravado já na nossa consciência. O ser humano, desde que se percebe como ser, entende sua individualidade, sabe que existem outros mundos. Como a gente pode perceber isso? Mesmo os animais infra-humanos, eles já têm a capacidade de sonhar. Com essa capacidade de perceber outro plano, no sentido do sonho, o ser humano, enquanto engatinha ainda na sua infância, ele começa a entender que existe outra realidade além dessa física que nós podemos tocar. Inicialmente, compreendendo essa outra realidade, um tanto quanto imaginação, um tanto quanto sonho. Mas no momento que esse ser humano, ainda na sua origem histórica, olha e contempla o universo, ele compreende a grandeza e a necessidade de existirem outros planetas habitados. Concomitante a isso, a gente tem a outra realidade, que é a crença de que existe a vida após a morte, vinculada desde a essência das primeiras mortes humanas, enquanto nos percebíamos já como seres diferentes da criação. Nesse momento, a gente já compreende que existe, portanto, o mundo dos mortos e existe uma outra dimensão. Nesse sentido, mesmo que de forma simples, sem envolver o mundo da ciência, já compreendemos que existem outras esferas que podem ser habitadas. Ou seja, de uma maneira intuitiva, não é? Samuel, nós podemos observar que os povos mais antigos já tinham essa crença, não, na existência de outros planetas habitados? Ah, sim, claro. Eu esqueci de mencionar, não é? O Samuel é historiador, então pode nos ajudar aí nesses conceitos. Desde o início da vida humana, que o espírito intui essa realidade. E à medida em que esse conhecimento ele vai se alargando, essa vivência, ela vai, digamos, acontecendo de maneira mais intensa, essa questão ela aparece de forma mais lúcida, mais clara. E mesmo antecedendo a ciência, como nós entendemos a ciência acadêmica, a ortodoxa, os místicos da antiguidade, eles já percebiam essa realidade. E muitos deles, certamente, nas chamadas hoje de viagem astral, ou no espiritismo chamado de desdobramento, podem ter visitado outros mundos e foram trazendo essas noções com muito mais clareza. Por exemplo, os Vedas e os Upanishads, os Vedas são, digamos assim, os textos mais antigos que nós temos na questão religiosa aqui no mundo. E eles já trazem para nós essa noção dos muitos mundos habitados. A filosofia grega também, Anaxágoras e alguns outros filósofos também adentraram por esse caminho.
Então, essa é uma ideia que vem se firmando com o tempo, desde os povos mais antigos, e tomou, logicamente, um impulso muito grande aí com o surgimento da ciência acadêmica e o seu desenvolvimento. Mas desde os povos mais antigos que essas noções são bem claras. Os egípcios, por exemplo, são outro povo que traz essa noção bem justa e existe uma literatura até bem vasta acerca desses conhecimentos e do pensamento egípcio sobre a questão dos seres extraterrestres. Bom, existe de alguma maneira, então, registro, não é, que nos levam a pensar que esse povo, esses povos mais antigos, aceitavam a ideia de a variedade de mundos habitados, não é? Jesus veio mais ou menos nessa linha, não é, Max? É isso mesmo. Porque ele diz assim, ele vai fazer essa afirmativa que nós aqui lemos no começo, está registrado em João, e aí eu lhe pergunto, quando Jesus fala em outras moradas na casa do Pai, ele faz referência somente a outros planetas? O que ele está querendo dizer com isso? Bom, Jesus com certeza falou isso de forma mais abrangente, né? Nós sabemos pela literatura espírita que inclusive os sóis são habitados, né? Então, obviamente que nós estamos falando de um nível evolutivo muito superior ao da matéria que nós conhecemos e que não seria possível para nossa qualidade humana como estamos. Mas, além disso, ainda tem os estados mentais que nós trazemos em nós e esses estados mentais vão repercutir nestas oportunidades que nós teremos do lado de lá, na outra dimensão, após o que se chama de morte, né? O espírito, obviamente, irá para algum lugar e esse lugar para onde ele irá dependerá sobremaneira do estado mental em que ele se prende, né? Então, daí nós conseguimos entender as ideias primitivas de inferno, de céu, não no sentido de algo físico, mas vinculado a algo mental. A pessoa, então, faz o seu próprio inferno ou faz o seu próprio céu em função de como ela viveu, segundo as leis divinas, ou não. Se ela seguiu as leis divinas, ela está construindo o seu próprio céu. Se ela contrapõe as leis divinas, ela vai buscar um estado mental complicado, né, Carlos? Que a gente, quando tem reuniões mediúnicas, a gente conversa com esses tipos de irmãos que se perdem nesses estados mentais depressivos e acabam dali tendo a condição de se reerguerem. Então não temos dúvida, planetas, sóis, os aspectos dimensionais da espiritualidade, tudo isso faz parte da fala de Jesus, com certeza. Bem, Rafael, o que é que nós podemos entender, então, disso que a gente está conversando aqui, por diferentes mundos habitados? Vamos elastecer um pouco mais a ideia. Como o Max estava comentando agora, esses mundos habitados, eles são muito mais do que apenas os orbes que nós observamos no cosmos. Ou seja, não há espaço vazio no universo. De fato, não. Inclusive, a própria ciência já fala muito disso, que o que nós chamamos de vácuo é só uma impressão. Nós temos uma série de outros fenômenos físicos, campo, ondas, que preenchem todo o espaço. Nada na criação foi criado para não ter função. Tudo, portanto, tem função. E Deus, em toda a sua infinita sabedoria, não deixaria algo sem ser criado, não deixaria o vazio. Nós aprendemos tantas vezes que não existe o mal. O que existe às vezes, a ausência do bem, ou ele não consegue ser percebido. No mesmo sentido, sim, o amor é tão forte, em todo ponto existe amor. E nesse sentido, a gente pode pensar que os orbes, eles são vários ambientes possíveis do amor. Muito bem. Vários ambientes possíveis do amor. Nós estamos falando aqui em possibilidade de diferentes dimensões, não é? Que a ciência hoje admite a existência dessas, a possibilidade dessas dimensões, não é? E o Espiritismo antecipou esses conceitos. Como o Max estava colocando, o Samuel comentou uma coisa e também o Rafael, existem, o céu ou o inferno são diferentes dimensões, não é isso? Criadas pela mentalidade do indivíduo, não é? E o Espiritismo explica isso com muita clareza, não é? Samuel, quer desenvolver um pouco essa ideia? Olha, essa questão das dimensões variadas, ela é uma questão física, ela não é uma questão mística em si. Logicamente, quem primeiro percebeu essa questão foram os místicos, exatamente porque adquiriram a condição de superar a matéria, de entrar em estados de êxtase,
né, fora do corpo e perceber toda essa realidade. Mas a física é quem nos fala sobre essa realidade. Os diferentes comprimentos de onda, como a energia se comporta, por exemplo, a interpenetração dessas dimensões. Por que será que nós não penetramos determinados corpos, já que a gente sabe que há uma distância muito grande entre as suas moléculas? Isso nós vamos aprender quando damos uma lida na teoria do campo unificado de Einstein. Ele é que não permite que haja isso, ou seja, são as leis físicas. Então nós precisamos, para entender essa questão, sair da questão mística para adentrarmos a ciência. Logicamente que a ciência está dando seus primeiros passos, está, digamos assim, comprovando laboratorialmente o que os místicos de todos os tempos já disseram. E Jesus tinha esse conhecimento, porque foi ele quem trabalhou para, digamos assim, a construção do nosso orbe, da Terra. Então ele conhece todas as leis que regem o nosso orbe e tinha esse conhecimento. Por isso sumia na multidão de vez em quando. Muito bem. Nós vamos ter esse avanço dessa ideia, não é, da contribuição da ciência para essa questão no nosso próximo bloco. Afinal de contas, essa ideia de mundos, outros mundos habitados, é uma questão de ficção científica ou é uma questão de ciência mesmo? No próximo bloco nós seguiremos com o assunto. Retornamos agora para o segundo bloco do nosso programa, ESD na TV. Nós estamos tratando hoje das diferentes categorias de mundos habitados. Há diferentes mundos habitados, a gente inclusive, nós terminamos outro bloco, não é, Samuel? Falando da possibilidade aí da ciência, não é? Mas eu tenho uma questão. Esse assunto aí dos diferentes planetas habitados, não parece mais uma coisa de ficção científica? Logicamente que esse tema sobre a pluralidade dos mundos habitados ainda pertence, ainda se assenta na questão da ficção científica. Isso até porque nós não temos comprovação, não existe evidência dessas vidas. Mas devemos lembrar que a ficção científica, notadamente em todas as épocas, ela parte das teorias científicas que alguns pensadores, alguns pesquisadores têm elaborado, que algumas vezes não se confirmam. Por exemplo, quando Einstein anuncia um tema que eu tenho certeza que nós iremos abordar hoje, a questão da energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, é uma teoria e que vem se confirmando ao longo do tempo. Outras não. Então, essa questão dos mundos habitados, ela se assenta hoje sobre teorias científicas. Alguns pesquisadores, notadamente no século XIX, avançaram muito nessa questão. A astronomia avançou bastante. Então, isso foi se delineando. E nos dias de hoje, nós temos visto isso com mais frequência. De modo que esse caráter de ficção científica, ele é temporário. Dia virá em que as comprovações, elas serão alcançadas pela ciência. Bem, Samuel, agora tem uma pergunta para o Max, não é? Então, o que a ciência fala a respeito desse assunto? Então, como o Samuel estava dizendo, a ciência vem, de uma certa forma, tentando comprovar o que a ficção aventa, né? Se nós formos observar esta questão, estamos sós? Né? A gente vem ouvindo há muitos e muitos anos e a ciência tem avançado esplendorosamente. O telescópio Hubble devassou uma porção de lugares do universo que nós não tínhamos nem ideia. Nós sabemos hoje de uma idade desse nosso universo conhecido ou visível, como chamamos, né? Já temos uma teoria que ainda que não completa para a sua origem, que, vamos dizer assim, está no ar, não caiu até hoje, há muito tempo, que é a teoria do Big Bang. Então, vamos pensar assim, que os cientistas, eles, de certa forma, também acreditam que há vida na sua grande parte e estão buscando provas, mas a ciência é positiva, ela não pode dizer que há ou que não há sem que as evidências sejam postas em mão, né? Se pegarmos, por exemplo, o caso de Marte, que nós temos mandado naves tripuladas para lá com uma frequência grande, e nós já verificamos, geologicamente falando, lá já teve atividades, como tivemos aqui, rios, águas, estamos mandando cada vez mais robôs, estamos falando até em habitação, já tem até comentários de pessoas que iriam com uma viagem só de ida. É questão de tempo para achar fósseis de bactérias ali.
Mas essa é uma das visões da ciência, querer achar vida segundo as nossas referências, corporalmente falando. Mas se a gente avançar um pouco mais na ideia de vida, que não está presa só à água, aí o espectro de possibilidades se amplia ao infinito. Por exemplo, pegando a equação que o nosso Samuel se colocou agora, de E igual a mc², que Einstein nos trouxe. Bom, se você colocar a velocidade da luz, toda a massa se transforma em energia. Mas se você colocar uma velocidade menor do que a da luz, o que acontece com a massa? A massa sutiliza. Então nós estamos falando que a massa vai ficando com a vibração das suas moléculas cada vez mais sutil, ao ponto de quem está mais grosseiro não vê quem está mais sutilizado. Então nós devemos ter infinitas dimensões até chegar à velocidade da luz, o que dá uma quantidade imensa de possibilidades de vida. Certa ocasião, estendendo um pouquinho, nesse livro aqui que se chama Pinga Fogo, né? Chico foi perguntado sobre isso, porque tinham ido naves lá para Marte e não tinha achado vida, né? E uma das psicografias dizia que tinha vida. E Chico respondeu nesses termos: o problema é vibracional, nós não vamos ver com os olhos da carne, porque os habitantes de lá estão numa vibração diferente do que nós estamos aqui. Então, você veja, a possibilidade é muito grande, mas como Samuel falou, século XIX é que a gente realmente começou a avançar. Nós já estamos tateando, ainda tem muito o que fazer nesse campo, né? Então a ciência, com certeza, vai descobrir ao seu tempo. Precisamos de evidências. Falando em evidências, quer dizer que não há evidências, Rafael, ainda, não é, da existência de vidas em outros mundos? Como é que a gente pode ampliar um pouco mais isso? A gente tem que ver o significado que estamos dando para essa palavrinha evidência. Como estamos trabalhando no mundo da ciência acadêmica, essa ciência principalmente ocidental, a gente tem que entender evidência associada à ideia de prova. É algo que os nossos sentidos, visão, audição, tato, conseguiu perceber e provar, mostrar que tal coisa existe ou não existe. Mas indo um pouquinho além, a ideia de evidência ou não de vida em outros planetas, a gente pode tomar emprestado conceitos de outras áreas do saber, por exemplo, da matemática. Se a gente for calcular de forma probabilística a chance de existir vida, seja bacteriana, seja vida inteligente, seja grandes civilizações, nós percebemos que pela quantidade de orbes que existem, mesmo que se fizermos uma seleção apenas dos planetas parecidos com a Terra, são uma infinidade tão grande, tão impossível de contar, que a probabilidade indica que a razão nos leva a crer que existe vida. Indo em outros caminhos, hoje a gente pode dizer com toda certeza que existe vida no espaço. Nós temos, por exemplo, uma base espacial internacional, então existe vida humana fora da Terra. Nós já jogamos lixo espacial em vários lugares, inclusive na Lua. Então, mesmo que vida microbiana, saída da Terra, já existe em outros lugares. Mas essa vida inteligente, ela ainda não foi encontrada. Nesse sentido, sim, fica no campo do que ainda não foi provado, não há evidência. Probabilidade ainda. Né? E você pode citar alguns cientistas, Samuel, que aceitam essa ideia de que há outros planetas habitados? Olha, muitos cientistas conhecidos têm caminhado nessa direção, apesar de que a comunidade científica muitas vezes enxergam esses estudiosos como alguém que está fora da realidade, ou seja, eles não dão muita credibilidade. Mas isso não é surpresa, porque quando se descobriu o universo microscópico, também se zombou. E, no entanto, hoje ele é um fato. A ciência avançou para comprovar a existência desse mundo microscópico. Mas alguns cientistas, inclusive nos dias de hoje, vi recentemente uma reportagem de Duncan, um cientista da Universidade de Edimburgo, na Escócia, em que, pelos estudos matemáticos e pelas descobertas dos exoplanetas, ou seja, que são aqueles planetas que estão fora do nosso sistema solar, que pelo menos 361 desses planetas, segundo esse astrofísico, eles reúnem as condições para abrigar a vida como na Terra. Isso falando apenas da vida como a nossa, né? Ou seja, que necessita da presença do oxigênio para que essa vida possa existir, da água. E nós lembramos aqui um comentário simples que nós encontramos, inclusive, na codificação. Se nós não soubéssemos que os peixes existem
dentro da água, nós dificilmente iríamos crer que alguém pudesse, ou algum ser pudesse sobreviver ali. Então, dentro do nosso próprio planeta, que é pequenino, nós temos essa diversidade da vida. E o que dizer, por exemplo, dessa questão fora do nosso planeta? Então, eu acho que o Duncan, esse cientista, foi muito feliz quando faz essa abordagem, mesmo tomando por base somente a vida semelhante à da Terra. E, logicamente, que ela se estende muito mais, e muitos outros cientistas hoje também pendem nessa mesma direção. É interessante, eu me lembro que nesse campo da probabilidade também, Carl Sagan, não? Ele fez um estudo e também chegou a conclusões de que no campo da probabilidade matemática haverá no universo conhecido outros mundos habitados como a Terra, não é? Porque é uma questão de probabilidade, não é? É estatística. Então há essa possibilidade. Há alguém que tem algum outro cientista que lembra? Não indo ainda nessa direção, mas nós temos a ideia também, aqui na Terra, de pensar que o ser humano necessariamente terá esse tamanho. E quando o mundo microscópico foi descoberto, muitos sábios negaram a olhar da mesma forma a lupa que antecedeu, a luneta que antecedeu o telescópio também, muitos sábios negaram a olhar. E nós não temos ideia qual é o tamanho de um espírito superior. E a gente precisa associar nessa discussão também a codificação. Quantas sociedades podem existir em planetas diminutos que ainda não foram encontrados ou planetas gigantescos? Tudo isso perpassa o mundo da ficção, mas encontra respaldo no mundo da ciência. Há alguns anos atrás, zombavam da ideia de um vírus muito grande. Imaginava-se que o vírus ele tinha que ser muito, muito microscópico. Hoje já se sabe que existem vírus que são vistos a olho nu, são enormes, comparado com o que costumam ser. Então a gente também precisa expandir um pouco essa ideia de conhecimento quando pensa em mundos habitados e civilizações. Muito bem, Max. A ideia da existência de outras dimensões, pelo que a gente já discutiu, inclusive, nós podemos considerar isso, pode ser incluído, não dentro desse tema dos mundos habitados, né? Muitos mundos habitados. Não há o que duvidar, né? Nós temos aí as revelações divinas que nos vêm sendo trazidas há muito tempo e culminando com a série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, que nos relata as verdadeiras cidades no mundo espiritual, que obviamente ali transitam todas as almas que obviamente passaram por aqui, continuam as suas atividades lá e a vida segue em consonância com essas vibrações espirituais que se acoplam às vibrações dos lugares onde elas estão, a sintonia, né? Então não tenhamos dúvida, com certeza todos nós quando desencarnarmos, quando morrermos, iremos para o lugar compatível com a vibração de nosso espírito. Isso é uma dimensão diferente. É uma dimensão diferente. Ou seja, dentro desse conceito, e conforme nos coloca Allan Kardec, nós convivemos, estamos aqui encarnados, vivemos num mundo de carne, numa dimensão vibratória, não é? Que tem até a formulação que foi citada, não é? De Einstein, e existe aqui junto da gente, imperceptível, não é? Para ainda a ciência, mas já vem havendo, a máquina Kirlian já avançou com, não é? A identificação da aura e essa energia vibratória que antes não era conhecida sim, não é? Não era da ciência. E então nós observamos que existem essas possibilidades, não é? E que o Espiritismo nos coloca como realidade concreta. Ou seja, estão ao nosso lado os seres que já desencarnaram. Exatamente. Deixaram o corpo de carne, estão vivendo numa dimensão paralela a essa, convivendo, interpenetrando essa realidade, e não é considerado muitas vezes, né, pelos cientistas, nem como hipótese de trabalho. E nos faz lembrar Paulo, né? Quase 2000 anos atrás, nos dizia que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, né? É isso Ou aí. seja, existem muito mais seres do plano vibratório acima do nosso do que do nosso próprio plano, né? Esse é um campo que a ciência, com certeza, mais cedo ou mais tarde, terá que desbravar. Vai se deparar com ela. Muito bem, nós terminamos aqui o segundo bloco do nosso programa hoje. Logo em seguida nós voltaremos, espere aí. Retornamos com o terceiro bloco deste nosso programa, em que nós estamos conversando a respeito de a possibilidade de diferentes mundos habitados. É o nosso tema hoje. Nós gostaríamos de perguntar aqui para o nosso companheiro Rafael, que é psicólogo, é estudante de medicina na Universidade de Brasília e é facilitador do ESD, conforme nós já comentamos no início.
O que o Espiritismo esclarece sobre essa questão da pluralidade dos mundos habitados? Carlos, queria primeiro chamar a atenção para um experimento que a gente pode fazer na psicologia. Nós conseguimos, em laboratório, em consultório, manipular a percepção do tempo. Então, a gente pode fazer com que uma pessoa perceba o tempo passando de uma forma muito mais lenta ou muito mais rápida. Só isso já evidencia que nós aqui temos uma limitação muito grande para perceber outras dimensões. O Espiritismo, ele nos alerta, em princípio, para a nossa posição. Nós precisamos de humildade para compreender a ideia de múltiplos mundos habitados. O universo é muito vasto. O Espiritismo nos coloca no lugar de criaturas, muito especiais é verdade, porque nós somos aqueles escolhidos para ver Deus, mas com uma série de limitações. Ele nos ensina que existe uma série de categorias de planetas, desde aqueles mais primitivos, em que o ser humano dá os seus primeiros passos, até os últimos, os planetas em que reina a paz, reina o amor e que tem contato direto com Deus. E por aqui há um caminho que vamos percorrendo. O Espiritismo nos dá também o caminho para trilhar entre essas várias categorias. Muito bem. Samuel, o Espiritismo ele revela para nós a existência de outras civilizações ou de civilizações em outros planetas? Nós vamos encontrar na codificação e também na Revista Espírita, Allan Kardec tratando sobre o tema e até fazendo alguns comentários pessoais sobre essa questão. O que nós temos, digamos assim, de mais relevante nessa questão são as revelações sobre Júpiter, sobre alguns espíritos muito adiantados que já viveram na Terra e que hoje moram em Júpiter, como é o caso de Mozart e também Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, habitam atualmente o planeta Júpiter, que segundo os espíritos é um mundo, um orbe que está próximo da perfeição nessa gradação dos mundos. Além de ter a questão também de se referir a Marte e a outros mundos que possam ser mais ou menos evoluídos do que a Terra. Mas no meu entendimento, assim, do meu conhecimento, o fato mais marcante são as referências à civilização de Júpiter, né? O que até surpreende muita gente, especialmente se você for falar sobre essas questões com os leigos ou com os cientistas, se você não tiver cuidado, eles vão te internar aí em algum hospício. Achar que a gente não está bem. Então, e nesse caso, aí, isso. complementando um pouquinho o Samuel, a gente lembra quando Mozart estava aqui, a sua excentricidade, né? Como ele, como os demais gênios, como se eles estivessem, vamos dizer assim, inadequados Isso, aqui. não estavam bem adaptados, né? Desconfortáveis ao corpo. Isso, como diz o outro, querendo ir embora logo, né? Como o próprio Jesus, até quando me farei sofrer? Né? Porque ele estava, vamos dizer assim, reprimido, contingenciado por um lugar que não é a habitação natural deles, espíritos um pouco mais elevados. Então, descer das suas habitações mais elevadas para habitações mais rudes, custa, sofre. Nós podemos lembrar também, Carlos, para enriquecer a resposta do nosso amigo Samuel, a questão da raça adâmica. Né? Nós temos aí revelações... A caminho da luz de Emmanuel. Exatamente, que na verdade nós não temos um Adão, que ali é uma simbologia, um código. Certo. Nós temos uma raça em que Emmanuel revela que milhões deles teriam sido degradados de uma outra esfera, de um outro orbe, né, para nosso planeta. E daí nós entendemos aquela sensação do paraíso perdido, aquela vontade de voltar para casa, aquelas construções dos egípcios apontando para determinados locais no céu. E isso tudo tem uma razão intuitiva que a criatura carrega dentro dela, que faz ela lembrar de casa, né? Então nós temos informações de que Maria, por exemplo, teria vindo de Sírios para poder receber o mestre, porque não teríamos nenhum outro aqui na Terra com a capacidade de receber aquela energia que iria se materializar por pouco tempo na Terra, né? Então essa situação realmente deixa claro. Agora nós precisamos lembrar que isso é campo da revelação. Caberá à ciência, com o avanço, como é natural, comprovar tudo isso ao seu tempo. Ou seja, nós podemos considerar no campo filosófico, não é a existência de outros planetas
habitados e que inclusive somos visitados e que não é, nós temos esse intercâmbio com esses seres na realidade espiritual, não é? Exatamente. Isso é ponto pacífico para o espiritismo. Perfeitamente. No caso de Júpiter, eles teriam ainda um corpo material, mas muito sutilizado, né? Que na medida que há o avanço do espírito, nós aprendemos com a doutrina espírita que esse corpo se confunde com o próprio perispírito, de tão diáfano que se torna. E lembramos aqui também da comunidade dos espíritos puros, que não residem mais, se reúnem temporariamente no Sol, como Jesus, ou seja, é pura energia. Muito bem. É interessantíssimo, porque existem algumas questões que se tornam polêmicas às vezes, e algumas pessoas se apegam muito a elas, não é? Não são construtivas, na verdade, mas de toda maneira nós temos que colocar o assunto para a nossa discussão aqui, de nós quatro aqui, não é? Que seria o Livro dos Espíritos, ele informa que Marte é inferior à Terra. Vocês vão situar como é que isso acontece ali, não é? E Maria João de Deus e Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier, nos afirma o contrário, que Marte seria superior à Terra. Nós temos condições de resolver essa questão? Condições de resolver, nós não temos, com certeza. Mas nós temos condições de apreciar. Por quê? Porque Kardec não diz que é. Kardec faz numa nota de rodapé uma informação que deveria ou seria, com base na análise que ele fez, ok. seria inferior. Isso Então, seria um esse- comentário de Kardec. De Kardec. E De seja rodapé. um dos pontos mais importantes, né? Porque ele chama muita atenção para isso, que ele fala, olha, é uma análise que eu fiz, evidentemente baseado em várias comunicações, mas ele tem todo um cuidado de, ao colocar no Livro dos Espíritos, tirar a responsabilidade dos espíritos superiores e colocar, olha, eu vou colocar um pouco da minha impressão, porque é um assunto que naturalmente era discutido. E mais, né, Rafael? Ele mesmo disse que o dia que a ciência ou que novos conhecimentos provarem que eles tivessem aquele conhecimento inadequado, Perfeito. ele deixaria aquele conhecimento, o Espiritismo seguiria com um conhecimento novo que venha a ser revelado ou que venha a ser provado pela ciência. Isso. Né? Há, inclusive, por exemplo, um item no Livro dos Espíritos que fala que não era possível ver as moléculas. Mas eles falam no tempo presente, indicando, olha, vocês não podem ver as moléculas. Hoje nós já Hoje, sim. conseguimos. Isso não torna o Livro dos Espíritos falso. Fortalece ainda mais a fé pelo alerta de Kardec. Se a ciência avança, avança junto o Espiritismo. Sem dúvida. Muito bem. Nós colocamos a questão porque aparece às vezes e perguntam para a FEB, utilizam nossos canais de comunicação, não é? E principalmente monitores de ESD em todo o Brasil estão estudando e encontram essa dicotomia e perguntam. Então, por isso, fica bem claro, nós não temos como resolver a questão, mas podemos conjecturar a respeito e levar em consideração que esse ponto ele não é fundamental para a nossa evolução moral. Não é? Se o Marte for inferior ou for superior, nós saberemos no futuro. Agora, isso não agregará nada para nós nesse momento em termos de conquista espiritual que o Espiritismo nos ajuda a ter. Se nós nos perdemos numa questão que é contraditória dessas, nós deixamos de aproveitar os conceitos maravilhosos, não é, que o Espiritismo nos traz, renovadores, inclusive nesse campo da pluralidade de mundos habitados. Não é? Agora, para quem estuda mais, para quem desce mais na questão, essa questão de Marte ser inferior ou superior realmente não causa nenhum desconforto, né? Até pela colocação que o Rafael fez e o Max lembrando bem, que trata-se de um comentário feito por Allan Kardec e que de forma alguma viria a infirmar as verdades que a doutrina traz. São suposições que nós no futuro veremos, né? Pessoalmente penso que a civilização de Marte seja mais avançada pelas revelações que nós tivemos, mas é uma coisa pessoal. E, logicamente, cada um aí tem a liberdade para pender para um lado ou para outro. E nesse caso, Samuel, apesar de ser pessoal, corroborada, né? Porque, vamos lembrar, 1857, quando esta obra foi publicada, reinava na Terra a física clássica. Quando não se falava em física quântica, ainda não existia. A escola de Copenhague vai surgir muito depois, com aqueles cientistas muito importantes, Planck, Einstein, e toda aquela escola de mentes poderosas que fizeram a revolução no conhecimento, e nós vamos deixar aqueles conceitos que são conceitos muito mais mecanicistas, e vamos começar a buscar os conceitos que começam a conversar com a questão de consciência, dilatação de consciência, ampliação de consciência, que se chamou de quântica, né? Então nós aqui temos um outro horizonte daquilo que nós chegamos a comentar anteriormente.
Aquele, como Samuel falou, aquele planeta Marte pode estar perfeitamente numa vibração, os seus habitantes e suas moradias, numa vibração superior à da Terra, e nós não vamos enxergá-los com os nossos olhos, que são olhos carnais de vibração inferior. É igual a mc ao quadrado. A vibração das moléculas deles seria mais alta que a vibração das moléculas nossas, e nós não veríamos jamais. Estaria numa outra dimensão. Uma outra dimensão. O que não impede de nós os vermos como planeta físico, como é, mas os seus habitantes e suas habitações estariam numa outra vibração, como estão de nós os que já desencarnaram numa outra frequência, que nós só Mesmo enxergamos aqui na Terra. Aqui na Terra, exatamente. Indo nessa direção também, à época de Kardec, começou-se a fazer mapas de Marte. Já se observava o planeta. E aí se confundia os leitos do que hoje se sabe que são rios Que com foram ruas. rios. Isso, que foram rios Que se confundia com com ruas. Então, os primeiros cartógrafos de Marte tinham a ideia de que lá talvez existisse já uma civilização. É verdade isso. Então, Kardec viveu num ambiente em que as pessoas Era propício discutiam. concluir dessa Sim. maneira, não é? Bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa hoje, mas temos muitas questões sobre isso. Nós voltaremos ao assunto nos próximos programas. Por exemplo, nós fomos visitados já por algum habitante de outro planeta? Nós não tratamos isso ainda, vamos tratar mais à frente. Bom, aqui se entendeu que há diferentes categorias de mundos habitados, mas como é que eles são? Há mundos inferiores e superiores, mas o que caracteriza o mundo inferior, o que caracteriza o mundo superior? Temos ainda bastante assuntos dentro dessa temática. Fique conosco, muita paz.